Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão acompanhando agora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo estamos meditando sobre a bondade de Deus, o amor de Deus. O Evangelho de hoje nos apresenta um contexto em que aparece uma parábola que discute entre a bondade e a justiça. O Evangelho nos apresenta a parábola do patrão que contratou diferentes trabalhadores nos diferentes momentos do dia, mas no final do dia pagou a todos a mesma quantia. Aqueles que chegaram primeiro reclamaram: como é que nós podemos ganhar o mesmo valor como aqueles que chegaram por último? Essas pessoas estavam reclamando o direito, ou estavam reclamando a justiça. Mas em realidade eles reclamavam esta justiça injustamente, porque eles combinaram receber aquilo. Eles estavam reclamando injustamente o que eles mesmos combinaram, simplesmente porque eles viram que os outros receberam igual a eles. Eles queriam que os outros recebessem menos do que eles. Eles não queriam que o patrão pagasse igual a eles. Mas os outros chegaram a receber uma moeda de prata também igual a eles, simplesmente pela bondade do patrão. Nesse caso aqui, o que está no centro, o que está em destaque, não é a mão de obra deles, não é o esforço físico deles, mas é a bondade do patrão. Tanto aqueles que chegaram primeiro, como aqueles que chegaram por último, todos chegaram lá a trabalhar na vinha do patrão, não porque o patrão precisava da mão de obra deles, mas porque o patrão queria dar a eles o pão, o trabalho. O patrão queria pelo menos salvar a vida deles naquele dia, que haja janta, que haja pão, que haja almoço. Mas não foi porque o patrão precisava mesmo da mão de obra. Essa parábola termina com essa frase: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Quem são os primeiros e quem são os últimos? Essa parábola se aplica assim à salvação. A salvação é, antes de tudo, bondade, misericórdia de Deus. Nós não podemos nos colocar na posição dos arrogantes, dos orgulhosos, de achar que a salvação depende do nosso esforço só. É verdade que Deus quer a nossa colaboração, a nossa participação na nossa salvação, mas antes de tudo é misericórdia de Deus, é bondade de Deus. Essa pessoa aqui pode se achar como privilegiada, como aquela pessoa que merece, por causa de seu esforço, do seu talento, de suas qualidades, pode ser decepcionada, se encontrando por último. É aquela pessoa que nós podemos desprezar, até qualificar de pecador. Aquela pessoa pode nos preceder no reino dos céus. A bondade de Deus,
é mais do que a justiça. E para nós também, em nossa vida, nós não podemos viver sempre nos referindo à justiça em cada contexto. Tem contexto em que a gente não precisa agir com a justiça, mas com a bondade, com o amor. Bondade, amor e justiça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos, irmãos e irmãs.